No canal mais nostálgico TV NerdTube, Marden aqui, e hoje o papo é reto, é de fã pra fã, sem frescura, sem passar o pano, e eu fui ao cinema assistir ao live action de He-Man, Os Mestres do Universo. E olha, antes de abrir a caixa de ferramentas e falar dos defeitos, e olha que tem muitos defeitos, eu preciso ser muito honesto com o meu coração, tá? Esse filme me pegou de jeito em 3 momentos importantes específicos, tá? Se você viveu os anos 80, ou se respeita a história da cultura pop, sabe o quanto He-Man ele é negligenciado por muitos canais que só lembram dele quando tem polêmica, né? Mas ver o cinema lotado, os amigos, foi de chorar, cara. Foi bem emocionante mesmo. Ver o cinema ali lotado, o público reagindo com a transformação e muitas outras coisas que nós vamos detalhar, tá? Hoje o vídeo tem bastante spoiler, então se você não quer saber de spoiler e não assistiu ainda, já deixa esse vídeo para assistir depois, tá? O primeiro impacto em mim foi a segunda transformação do He-Man, porque, cara, quando ele ergueu a espada, meus amigos, veio aquela transformação completa, porque na primeira não teve uma transformação assim tão energizante, mas o público ali reagiu, tá? Mas na segunda, parecendo um super saiyajin, cara, de tanta energia, e a galera no cinema começou a pular, a gritar, a aplaudir, cara. Eu me arrepiei por inteiro. Ali, meus amigos, eu vi o reconhecimento. O maior herói da nossa infância, ele merece. Então isso é preciso falar antes da gente comentar todos os defeitos. O segundo momento, meus amigos, foi o reencontro do He-Man com o Pacato, tá? Quando o Pacato abriu a boca e falou com aquela voz idêntica ao do desenho clássico. Inclusive, meus amigos, um baita trabalho do Guilherme Briggs, homenageando o eterno Orlando Drummond. O cinema veio abaixo e eu me perguntei, caramba, será que eu tô assistindo? Eu tô mesmo vendo o desenho da minha infância. E o terceiro momento, cara, de pura nostalgia foi no final, de ver a Teela com o visual clássico, saia. Algo que a gente criticou muito aqui, né? A gente até viu se a Xena, a guerreira, lembra da série, tem saia, a Mulher Maravilha tem saia, né? Então ela poderia ter as pernas de fora. Então ela apareceu com as pernas de fora, cabelo preso, mas só no final, né? Igualzinho ao desenho, o traço do desenho original. E o Adam com aquela roupa clássica, a blusa de príncipe medieval rosa por cima da camisa, longa, branca, e as botas roxas de guerreiro. Foi sensacional. Mas agora a gente precisa, cara, além da emoção, a gente precisa relacionar com o que de fato a gente foi ver o vídeo. A gente foi ver esse vídeo para ver o que nós tínhamos no desenho clássico. Afinal, foi o desenho clássico que levou todos nós ao cinema. Não podemos ser ingênuos, tá? O selo sem passar o pano vai entrar em ação agora, porque apesar desses acertos visuais e da dublagem brilhante com a volta do Garcia Júnior, né, que foi incrível, o trailer já tinha preparado a gente para o pior, todo mundo sabe disso, He-Man na Terra, ninguém ia querer isso, mas o buraco ainda é mais embaixo, tá? O que fizeram com o Mentor, tá? No desenho clássico, o Duncan, ele podia ser derrotado, encurralado, mas ele nunca, repito, nunca desistiria da luta. Ele a mente tática, ele é o porto seguro de Eternia. No filme nos apresentaram, infelizmente, um mentor covarde, transformando ele em um bêbado, um inútil, um desistente. Desculpem os defensores, né? Inclusive eu também posso até defender esse filme, mas esse não é o mentor que conhecemos, tá? Isso desrespeita o legado do personagem, tá? E o príncipe Adam, o He-Man, o que fizeram com ele? Aqui temos um erro conceitual gigante de roteiro. No desenho original, o Adam, ele era um disfarce inteligente, de certa maneira. Ele se fingia de preguiçoso, de desatento, justamente para que ninguém desconfiasse que ele era o homem mais poderoso do universo. Ele tinha postura de herói quando ele se transformava, e no filme, quando ele cai na Terra, o roteiro corta direto para o Adam adulto, mas a mente ainda dele continuou a de um menino tímido e fraco. Ele não cresceu mentalmente. O He-Man do filme não tem a imponência, a seriedade e a justiça do original. Ele parece o Shazam, um garoto preso num corpo indestrutível, se beneficiando de um poder que ele mal compreende ainda, né?
E pra piorar, todo mundo no filme sabe a identidade secreta dele. Cadê o mistério? Cadê o peso, meus amigos? O segredo que protegia as pessoas que ele amava? Ao meu ver, vira um pouco de bagunça, né? Como até no desenho Thundercats, que o Lion caia no terceiro mundo, né? Apesar de ele continuar menino no corpo de um adulto, ele tem responsabilidades. E no filme não passou tanto isso, né? Só ali no finalzinho que ele percebe que o pai dele tá preso com esqueleto, pode morrer, a mãe dele tá com esqueleto, é que ele tem um pouco mais de seriedade e atitude, né, de homem. Mas nem tudo, meus amigos, como eu te falei, nem tudo foi desastre na parte da história. Os vilões incrivelmente salvaram muitos momentos. Eu destaco alguns personagens como o Esqueleto. Mais uma vez ele rouba a cena, ele conseguiu equilibrar perfeitamente aquele lado malvado, né, como o lado cômico, e aquela risada maligna, maléfica, que a gente adora, né. Destaque total pra cena em que ele desintegra o homem musgo, né, pra quem não se lembra, é aquele homem planta, e vira pra maligno e fala com aquela risada, transformei ele em estrume, cara. O público veio abaixo, foi bem engraçado, foi pura essência do desenho clássico ali, tá? E uma grande surpresa pra mim foi o Mandíbula também. No desenho a gente sabe que ele era meio ali bobalhão, sempre apanhava, né? Era um dos meus personagens favoritos, mas no filme deram a ele um tom sério, ameaçador e adulto. Foi exatamente o que os fãs precisavam. Eles resgataram aquela pegada dos quadrinhos da Wide Comics que teve, nós já falamos, já trouxemos até um vídeo sobre isso, mostrando o Mandíbula como um verdadeiro guerreiro, né, implacável, que ele deveria ser, né, que no desenho isso não é mostrado, tá? Isso é uma grande vitória pra gente, transformando em um tom mais adulto, ficou bacana. Se você quer saber um pouco mais da história do Mandíbula, esse lado mais guerreiro dele, dessa história em quadrinhos, procura nos vídeos aqui a história do Mandíbula, várias histórias, essa é incrível, tá? Agora, no fim das contas, o filme diverte, ele diverte e até emociona, tá? Ele emociona o fã antigo, eu me senti emocionado sim, em muitos momentos pontuais de pura nostalgia e respeito às vozes clássicas. Mas como história e respeito à psicologia dos personagens, o filme derrapa feio, né? Ele tenta modernizar, tá? Ou desconstruir heróis que eram perfeitos como eles eram naquela época dos anos 80, tá? Mas essa é a minha análise sem passar o pano, tá? Tem muitos defeitos, tá? O mentor ali, pra mim, não foi só a questão da mudança, né? A desconstrução do personagem ali. Foi muito mais além, cara. Ele, no desenho clássico, voltando ao fato do mentor, que foi uma coisa que realmente eu senti impacto. Ele fazia de tudo pra mostrar caráter, mostrar valor à sua filha, e ele praticamente era polarizado pela... Muitas vezes ela não acreditava nele, ficou meio estranho. Eu entendo que foi artifício que eles usaram, né, para mostrar a redenção dele, mas poxa vida, você lembra do Duncan, o verdadeiro Duncan dos anos 80, do desenho clássico, você iria imaginar isso, tá? E você, o que você achou do filme, cara? Se emocionou com a dublagem, o visual clássico, ou ficou puto da vida com o mentor bêbado como eu, tá? Comenta aqui embaixo, deixa aí, tá? Se inscreva no canal TV NerdTube, compartilhe com aquele seu amigo que também cresceu gritando pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força. Até o próximo vídeo. She-Ra e Gorpo aparecem no final.